amigos da TV Pitaguari, este é mais um programa Acesso Livre. Nós estamos hoje com Ciro Augusto Mota Matias, servidor público municipal e militante do PSOL em Maracanaú. Ciro, os microfones são seus para suas considerações iniciais. Falar de sua militância política, como iniciou, seus projetos, suas candidaturas, fique à vontade. O microfone da Pitaguari é seu. Dá um olá a todos e todas que nos assistem. Meu nome é Ciro, sou militante do PSOL de Maracanaú. Sou servidor público municipal, trabalho na Guarda Municipal. A nossa militância iniciou na adolescência, no movimento estudantil de Maracanaú, na luta pela meia passagem intermunicipal, quando nós, de algumas organizações estudantis de Maracanaú, nos organizamos numa frente municipal pela meia passagem intermunicipal, no qual congregava várias organizações estudantis, né? Desde oriundas do meio secundarista, como também de universitários, debatendo a possibilidade, na época do então projeto de lei do então deputado estadual Chico Lopes, que garantiria, né, aos estudantes do estado do Ceará a meia passagem limitada, né? Entretanto, por conta, sobretudo da pressão do Sim de ônibus, né, dos setores ligados às empresas de ônibus, não foi possível a gente galgar o projeto inicial, que seria a meia passagem ilimitada, né? Inclusive foi o representante da frente municipal, em reunião lá na Assembleia no dia da votação, a única entidade que se absteve da votação pela alteração do projeto, né, como ele se dá hoje, dividindo em macro-regiões, o estado em macro-regiões, e possibilitando apenas a ida e a vinda do estudante, pagando meia passagem do destino de onde ele estuda em relação à sua residência, né? Então a nossa militância iniciou nesse contexto, né, de discussão sobre a meia passagem intermunicipal, e foi depois, né, se aprofundando e ampliando os horizontes de discussão política e de objetivos de transformações, né, da realidade em âmbitos mais locais, como a questão de bairros, né, como também houve no Timbó, né, um pouco antes da meia passagem, a questão do transporte também coletivo com a antiga empresa, né, Nossa Senhora de Fátima, que tinha ônibus precários e tal, através da mobilização da comunidade, das pastorais sociais que atuavam no bairro, também conseguindo conquistas e melhorias em termos de transporte, né? E depois também, com relação à educação, organizando um cursinho popular, né, para alunos de escola pública, para que pudesse estar aí garantindo um maior acesso a esse segmento social. Até que, em 2004, a partir do surgimento, né, da dissidência de alguns parlamentares do PT, né, com o partido, que fundaram o PSOL, nós já simpatizando com a proposta, mas não entrando de imediato, né, amadurecendo a discussão em relação a uma atuação dentro de partidos. Só em 2006 foi que eu fui me filiar ao PSOL, e a partir daí, né, discutir as questões não só em âmbito municipal, mas estadual e nacional, em termos de uma política e de apostar num projeto de uma organização que se coloca como uma organização de esquerda socialista, em termos de pensar numa perspectiva de transformação da sociedade. Ok. E, Ciro, em relação ao partido, ao PSOL, especificamente aqui em Maracanaú, você sabe que as dificuldades que se tem na política em torno de candidaturas. Então, quais foram as, digamos assim, prerrogativas, ou quais foram os critérios que foram adotados e que você definiu por ser candidato a prefeito? Por que assim, o partido não chegou ao entendimento? Não seria, para início, tentar garantir a eleição de um parlamentar e construir e fortalecer o partido? Quais foram as consequências que levaram a sua candidatura a prefeito? Bom, eu participei de três eleições, né? A de 2008 como vereador, no qual o candidato a prefeito foi o Wilson. Em 2010, o deputado estadual, e em 2012 como candidato a prefeito aqui em Maracanaú. As decisões das candidaturas são sempre decisões do partido, né? A gente acaba discutindo com a militância, com os filiados, e decidindo qual seria a melhor tática eleitoral. Em relação a 2012, o entendimento é que
seria interessante ter um candidato a prefeito que pudesse, de alguma forma, reverberar aquilo que o partido compreende como uma outra política, né? Então, o objetivo era justamente, como durante o período eleitoral as pessoas estão mais abertas, né, e acessíveis ao debate político, que a gente pudesse estar passando um programa e a nossa concepção e ideologia política para as pessoas. Como nós também tínhamos entendimento, né, por conta justamente da dificuldade, né, da disputa eleitoral, onde o peso econômico muitas vezes acaba que decidindo ou definindo, né, as eleições muitas vezes, justamente por conta das regras não tanto democráticas do jogo político eleitoral. Que vale é o peso financeiro. Exatamente. Então a gente sabia que ficaria muito inviável, praticamente impossível, garantir uma eleição de um vereador, que seria fundamental e importante, tendo em vista que, até porque Maracanaú, né, carece de uma oposição institucional, digamos assim, né? Ou seja, a Câmara são, na verdade, todos são da base, acabam se convertendo em base de governo, né? Então, como nós tínhamos esse entendimento que não se daria, não teríamos condições de garantir o quociente eleitoral para eleger um vereador, que nós apostássemos no candidato executivo para uma disputa ideológica e programática, no intuito, inclusive, de arregimentar, né, simpatizantes e mais pessoas para o projeto político do PSOL. Então seria mais por uma questão de marcar posição? Sim, sim. E você acha que teve êxito nessa questão? Conseguiu melhorar o partido, a militância, fortalecer? De alguma forma a sua candidatura possibilitou algum crescimento para o PSOL? A nossa dificuldade sempre foi manter um partido consistente, né? Ou seja, orgânico, a gente pudesse ter uma vida orgânica ao partido. Sobretudo por conta das condições de vida dos nossos militantes, né? Todos são estudantes ou trabalhadores, ou os dois, né? Ou seja, estudam e trabalham. Então, ou seja, não são pessoas que vivem da política, mas que fazem da política, né? Ou seja, uma dimensão da sua vida, né? Ou seja, e como tantas outras coisas que fazem parte da nossa vida e outras coisas que têm um peso maior, sobretudo por conta da exigência do mundo e da vida, né? Ou seja, tem que trabalhar para dar sustento à família e os filhos. Então a política acaba que não sendo a principal atividade, né? Mas tem um peso importante nas nossas vidas, né? E queríamos até poder despender mais tempo para isso, né? Mas como muitas vezes a nossa capacidade de realização está muito aquém do que nós desejamos, né? Então a gente tenta, né, com as nossas limitações, nos organizarmos, debatermos os problemas do município e pontualmente, né, tá ali conscientizando e tentando transformar essa realidade. E nós acreditamos que nós cumprimos esse objetivo, sobretudo por conta das pessoas que se aproximaram, né, do PSOL, por conta das candidaturas do PSOL, né? Não só a minha, mas como também dos demais companheiros que foram candidatos a vereador, né? Como o Carlos Eduardo na Mucunã, o Gomes lá do Vila da Paz e outros candidatos, né? Então nós achamos que nós cumprimos o nosso objetivo a partir do momento em que houve essa aproximação de outras pessoas e que as pessoas compreenderam ou que sentem a necessidade ou compreendem que nós temos algo a dizer, né? Ok. E voltando um pouco ao início da tua militância, você mencionou a questão do transporte gratuito. E assim, em relação a essa questão, especificamente no campo voltado para a atuação de vocês, não no contexto geral, mas assim, a atuação sua com os demais militantes que te seguiam na época, o grupo que se constituiu para isso. Naquela época, quais foram os avanços, as conquistas realizadas nesse sentido e o que você vê em comparação, por exemplo, daquela época quando você iniciou? Porque agora recente nós tivemos na internet um debate bastante interessante sobre a questão do transporte, que começou na questão do transporte como um todo e acabou se focando no campo do transporte universitário. Então, fazendo um comparativo daquela época com a situação hoje, levando em conta aquele debate, você acha que as dificuldades são as mesmas? Quais foram os avanços e os retrocessos que houveram? Bom, a conquista já é um fato consumado, né? Que é a minha passagem para quem mora, por exemplo, em Maracanã, ou estando em Fortaleza, ele tem a garantia de uma ida e de uma volta pagando meia, né? Universitários
e técnicos, né? Nós, né, inclusive uma das propostas da nossa campanha era o passe livre, né? Inclusive nós ainda temos isso como uma proposta plausível e que queremos apresentar para o debate ao conjunto da sociedade, né? O avanço significativo seria justamente esse debate posto à sociedade, o acúmulo desse debate com a possibilidade de conversão em algo concreto, né? É plenamente possível, né? Isso não é um debate novo, é um debate antigo, desde a década de 80 que se discute a questão da implementação do passe livre. Mas para isso, né, teria que haver também uma reforma tributária onde pudesse garantir o orçamento, o financiamento o custeamento desse transporte, né? O que nós queremos, né? E há em Maracanã um debate, né? Mas que pode avançar em relação ao passe livre, mas ele ainda engatinha no que se restringe ao passe livre universitário, né? Ou seja, a garantia de um transporte dos estudantes universitários de Maracanã para os seus destinos de estudo em Fortaleza, é justamente acumular nessa perspectiva da ampliação do passe livre, né? Ou seja, tem que entender que isso, né, além de um direito, né, humano que garante a locomoção, o ir e vir do indivíduo, ou seja, não é só uma questão urbana, é humana também, né? Ou seja, do acesso à cidade e, sobretudo, também o acesso à educação, né? Não pensar também só a educação dentro das paredes das escolas ou das universidades, né? Mas o acesso aos bens culturais da sua cidade, das cidades vizinhas, do estado e etc. Ou seja, há vários espaços de formação, de conhecimento e de apreensão de conhecimento. Essa questão, eu até volto nessa questão novamente, assim, para deixar claro sobre a situação do que nós colocamos aqui inicialmente, a questão do passe livre ou do acesso ao transporte gratuito para o estudante. A pergunta que eu te fiz foi no sentido de que a questão de custo. Sim. Porque assim, o empresário, ele não vai, empresário nenhum, acredito que nem eu, nem você, se tivéssemos empresa, não, eu vou aqui abrir minha empresa para que o estudante possa ter o direito de ir e vir, e beleza, sem custo. Então, aquilo que vai ser cedido em benefício do estudante, ele vai sair do bolso de alguém. Ou seja, o ente público, pela própria condição que você colocou agora, aqui especificamente em Maracanã, desse crescimento exacerbado das últimas décadas, 2 décadas, não é isso? Foi principalmente na década de 80, né? Década de 80. Depois nem tanto, mas ainda... Porque, na verdade, é uma contradição, porque quando os conjuntos habitacionais foram feitos, os projetos deles já eram para trazer uma estrutura, principalmente de saneamento e outras estruturas que suportassem aquele aumento da demanda. Isso não aconteceu. De fato, aconteceu em alguns setores. É tanto que teve situações aí que, por exemplo, Timbó, que foi resolvido há pouco tempo. Está sendo resolvido o problema dele, tá? Mas, deixando essa questão e voltando, o que eu queria saber de ti é o seguinte: qual seria, por exemplo, dentro da sua visão, ou dentro do programa que vocês dizem ter, que vocês disseram que tem, em relação ao transporte gratuito, quem custearia esse investimento nessa possibilidade de locomoção do estudante? Porque o empresário não doaria. Digamos aqui, considerando mesmo o ente municipal com uma carga de despesas altas, não tendo condições de atender essa demanda. E se eu não me engano, eu acho que num dos debates que a gente travou lá, você até mencionou que teriam formas e programas que poderiam ser feitos via Ministério da Educação, sei lá o que, para que esse valor fosse custeado sem que o empresário deixasse de receber e sem que onerasse tanto o ente municipal. Era isso que eu queria... Sim. Então, o que eu disse é que poderia ser criado um fundo municipal que subsidiaria o transporte, né? Evidentemente que isso se daria de forma gradativa, né? Gradual. A princípio, né, seria garantir o passe livre para estudantes, né? E entendendo também que o transporte público é uma concessão pública municipal, né? Ou seja, seria algo restrito à circunscrição do município, né? Então, ou seja, você teria 2 possibilidades, né? A criação de uma empresa pública de transporte coletivo, transporte municipal coletivo,
ou que o fundo subsidiário manteria, né, essa empresa, ou através do fundo você subsidiar a empresa privada, né? E aí quais seriam os possíveis fontes da manutenção desse fundo, né? Nós temos, né, poderia ser a própria, dentro da própria tributação que o município já tem, né? Ou seja, a corrente, né? O orçamento corrente do município, a tributação corrente, ver, né, de onde poderia vir parte do recurso, como também através dos royalties do petróleo, já que Maracanaú, né, tem por conta do acesso do transporte, né, via município, que passa pelo município, né? Os dutos, exato. Isso que eu estava atrás de lembrar o nome, eram os dutos, né? Como os dutos passam pelo território do município, tem direito aos royalties do petróleo, né? Que poderia vir daí, como também a possibilidade também em termos de estudantes, que poderia vir através do Fundeb, né? Aquilo que é destinado ao transporte de alunos, né? Então poderia também ser incluso aí. Mas em relação já a estudantes, né, tem a primazia de que ele estude próximo da sua residência, da sua moradia, né? Então isso é um pressuposto, né? Em caso de não atendimento, né, a essa exigência, o município tem que garantir o transporte. Mas você tendo um transporte público gratuito, né, ou seja, você não precisa ter um transporte exclusivo para estudantes, né? Eu sei. E me diga uma coisa, vocês já tentaram via movimento dos próprios estudantes ou do pessoal, não sei como é que se daria isso aí, por exemplo, colocar essas ideias num papel, transformar em um projeto e apresentar, por exemplo, ao executivo, à própria Câmara, e discutir isso com eles, com um projeto formatado e não, porque a gente sabe das dificuldades que se tem hoje. Uma coisa é eu chegar contigo aqui e discutir uma ideia solta, outra coisa é eu elaborar um projeto, mostrar a forma de execução desse projeto, como seria, e levar esse projeto pronto e acabado. Vocês já tentaram fazer isso via esse movimento? Bom, tem algumas... muito incipiente, né? Ainda algo bem inicial, né? É uma ideia mais geral, mas que evidentemente ela pode ir se adequando, se materializando de acordo com a demanda e a realidade do município, né? Ou seja, como eu falei anteriormente, né? Ou seja, isso se dá também em disputa, né? Ou seja, vai haver contraposição, sobretudo porque o objetivo, por exemplo, do empresário de transporte coletivo é obter lucro através da venda daquele serviço, né? Enquanto o que nós vamos querer, né, e vai evidentemente demandar também custos, mas esses custos, né, existem, né? Ou seja, é necessário também, né, ou seja, abrir o que se chama de caixa preta das empresas de ônibus, né? Ou seja, o quanto que elas arrecadam, né, com essa concessão pública, né? Ou seja, e a partir daí fazer um estudo mais concreto, mais elaborado, sobretudo com os dados que possam estar à nossa disposição, né? Certo. Eu vou fazer uma pequena consideração aqui, se eu estiver errado pode ficar à vontade para me corrigir. Então é o seguinte, você fala caixa preta e abrir para ver quanto arrecada, mas aí em contrapartida, nós também temos que abrir a caixa branca, ou seja, tudo que se arrecada tem um investimento. Uma empresa dessa, ela não é custear, ela não tem custo zero. Ela tem um custo de manutenção, de transporte, de combustível, de funcionários, tá? Então assim, eu vou fazer aqui um contraponto com a vida pessoal da gente. Nós somos trabalhadores, temos um salário o qual nós adequamos à nossa realidade do dia a dia. Então, para se fazer alguma coisa, além do que a gente faz na rotina do nosso dia a dia, nós temos que contar com 13º, com férias, com planejamento aí, sei lá, de poupança, de cofrinho, de tudo. Então, eu acho que esse mesmo princípio, ele se aplica não só na questão da iniciativa privada, como também dos entes públicos. Porque a gente sabe que o orçamento ele é feito com base em previsões de receitas que muitas vezes não se concretizam, e ele é feito principalmente levando em consideração o orçamento anterior. Então, ele não antigamente não, vocês faziam uma peça de orçamento, chamava-se de peça fictícia. Hoje a margem de erro, pelo menos
daqueles gestores que querem ter responsabilidade, que têm responsabilidade, a margem de erro da peça orçamentária ela é mínima. Certo? Até porque se der uma margem superestimada, o TCM cai em cima. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que nós vivemos uma rotina, seja nós enquanto indivíduos, empresas ou entes públicos, de ter aquele orçamento proporcional às nossas despesas. Então, qualquer coisa que vem além daquilo que está estipulado, não sei se eu estou me fazendo entender, certo? Que vem acima daquilo que está estipulado dentro daquelas previsões, porque o que é um orçamento? É uma previsão, é uma projeção de receita com uma previsão de despesas, né? Então já vai mais ou menos contrabalanceado. Se tem alguma coisa que entra ali, é como a gente querer, por exemplo, tirar umas férias aí de um carnaval da praia, alguma coisa. Tem que planejar para ter aquele recurso para isso. E aí eu queria ver a sua visão dentro desse prognóstico que eu coloquei aqui agora. Você trabalha com planejamento, né? Como você mesmo falou. Você tem um cálculo disso aí. Você vai fazer uma avaliação de quanto vai demandar mais ou menos o custeio desse transporte. Por isso que é necessário também abrir a caixa preta. Que é para saber justamente quanto é que é gasto. Ou seja, qual é o custeio real do transporte em Maracanaú, né? Inclusive para ter determinadas regiões que não tem transporte, né? Ou seja, mas acredito que seja plenamente possível, inclusive porque é algo que é gradual, né? Ou seja, como tem a haver um planejamento para saber em quanto tempo será possível garantir o passe livre universal, né? Ou seja, então para isso é necessário ter algumas informações para garantir isso, mas que é plenamente possível. Você tem várias fontes de arrecadação, como IPTU, né, e entre outros. Pois é, mas são fontes de arrecadação, como eu te falei, que já vem dentro de um cronograma de orçamentário. Mas aí, eu não estou discordando de ti nessa parte, certo? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que digamos assim, pelo menos para ver a chave dessa caixa preta, eu acredito que você, por exemplo, e aí depende sim, de quem está à frente do movimento, a parte de despesa, com a efetivação da medida. Ou seja, dentro do movimento estudantil, tem esse mecanismo de pegar a quantidade de alunos, ver a questão de locação, custo, e elaborar um projeto no sentido de quanto vai custar. A partir disso, você levar às autoridades, ao empresariado, esse projeto de custo, aí sim, você estaria apto a discutir com eles. Agora vamos ver aqui, vamos trazer a caixa preta aqui para juntar com a nossa ideia e ver o que é possível fazer e projetar isso. Você não acha que seria bem mais interessante do que simplesmente debates que levam a debates e nada se materializa, até para uma questão de futuramente você ter subsídios materializados para que esse... Porque sempre que parte de uma discussão e nós não vemos nada concreto, formalizado, um projeto, essa coisa. Então, assim, eu acredito muito naquilo que é materializado. Você não acha que seria uma ideia para levar para esse grupo? Inclusive, eu me insiro, embora não esteja participando por uma questão de tempo e outros fatores, mas eu me insiro, porque ainda da cidade, graças a Deus, sou estudante, né? Mas, assim, materializar um projeto e começar a discussão com aqueles que realmente têm a caixa preta e que tem a chave disso para resolver isso e aquilo outro, com um projeto de demanda para adequar a realidade. Você não acha que seria um caminho até para agilizar esse processo? Claro, mas a própria empresa, ela tem todas essas informações. Ela sabe quantos ônibus ela precisa para atender uma demanda. Eu não estou me referindo à questão dos ônibus. Sim, eu estou me referindo assim, eu como estudante, eu quero transporte gratuito. Sim. Então é o seguinte, o que é que eu vou fazer? Você é o empresário de ônibus. O prefeito está ali, eu digo, rapaz, eu vou ver aqui. Na minha rua tem 10 estudantes. Porque, por exemplo, o custo do transporte por Maracanaú não é a somatória total do que os usuários pagam pelo transporte. Já não é daí. Não, mas eu não estou dizendo, eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando no mérito de... Mas para isso, eu tenho que saber, eu tenho que ter as informações... Dos alunos. Não necessariamente dos alunos, mas basta a empresa fornecer a demanda que compete a ela.
já é um dado que vai subsidiar para um projeto. Ou seja, a discussão da ideia é justamente fundamental, justamente por isso, porque a partir da discussão das ideias você pode materializar alguma coisa. Mas, Ciro, olha, eu gosto muito de insistir na questão. Então, assim, se eu tenho interesse contrário ao que tu está querendo, que é o que está discutindo aqui, são interesses antagônicos, tá certo? Se eu tenho interesses contrários ao que tu está querendo, então tu vai se fechar em copas. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar a minha parte. Pô, eu vou aqui pegar os estudantes, eu vou aqui na Secretaria de Educação do Estado. Mas o transporte público é uma concessão pública. Claro, ou seja, até mesmo a questão de reajuste de tarifa. É uma concessão pública. Tem que ter um estudo de manutenção e tudo isso que você falou. Certo. Ou seja, então a prefeitura deveria ter acesso a isso, não para. Não, acredito que tenha, mas é o que eu estou te dizendo. Se eu fornecer quero, essas informações. Requisitaram? Aí é que tá, tem que ver com a galera do movimento também, né? Tá entendendo? Tu entendeu o que eu tô querendo dizer, né? Não, mas essa questão ainda vai render muito, eu acho que a gente ainda vai se encontrar várias vezes aqui, e até porque é um programa de entrevista, não é um debate, né? Mas, Ciro, vamos sair um pouquinho aqui, enquanto a gente não resolve o problema do transporte para nós estudantes, vamos voltar aqui à questão seguinte, questão partidária. Sim. Como é que você vê, por exemplo, tem notícias nas redes sociais, até na grande mídia aí, televisiva, sobre a questão dessas últimas manifestações, certo? Então, assim, qual é a colocação que eu vou fazer e você pode ficar à vontade para... Tá? Primeiro, cogitou-se possibilidade de revolução, disso, daquilo, outro, de manifestação nas ruas e tal, que o carnaval, isso, que o carnaval, passou o carnaval, parece que os revolucionários esqueceram, foi todo mundo para a festa, não houve nenhuma manifestação, e agora a expectativa é a Copa do Mundo, tá certo? Então, assim, é uma opinião minha, é até antiprofissional dizer isso, mas é uma opinião minha, eu não vejo isso como um anseio da população, como uma massa da população em si, tá certo? Porque acontece em pontos focais, em setores localizados, com segmentos localizados, tá? E se é um anseio da população, não é um carnaval que vai fazer parar, tá? Embora todo mundo goste de brincar, mas não é um carnaval que vai fazer parar. Então eu queria, primeiro, como é que você vê essa questão a nível local, estadual e nacional? E também o segundo ponto como é que você avalia essa ilação feita pela imprensa de possíveis militantes do PSOL envoltos nessa questão, inclusive com pagamentos de ativistas, esse tipo de situação, né? Então eu gostaria de que você ficasse à vontade para tratar desse assunto. Um outro aspecto é que se caracteriza como um movimento de massa, mas diferente dos movimentos de massas clássicos, né? Ou seja, dos movimentos sindicais e dos partidos de esquerda de outrora. De outrora, né? Ou seja, onde você identificava uma liderança do movimento, ou seja, determinada organização política tinha a liderança do movimento, né? As centrais sindicais. Acho que um dos maiores partidos de massa do Brasil na década de 50, 60 foi o próprio PCB, o Partidão. Depois disso, já na década de 80, o próprio PT e a CUT, né, tinham essa dimensão, né? Ou seja, mas o que a jornada de junho demonstra também é justamente uma transformação na própria forma de manifestação e organização das massas, né? Ou seja, elas não reconhecem mais em determinadas organizações, né, instituições, a legitimidade de representação das suas demandas. Aí isso causa um problema, né? Que aí tem um desdobramento político e ideológico, que é justamente fica um movimento em disputa, né? Ou seja, aí que a gente escuta, né? Aqueles que acham que é um processo pré-revolucionário, que a revolução vai ser amanhã, e aqueles que acham que vai ser um golpe de extrema direita, onde o exército vai tomar o poder, né? Ou seja, aí você tem esses extremos, né? É isso, ou seja,
ele se abre, né, ou seja, o movimento se abre para uma disputa política ideológica no qual é necessário discutir o Brasil, né, ou seja, a política brasileira, a estrutura da política brasileira, ou seja, é necessário reformas, né, e é necessário se discutir quais as reformas que a sociedade quer. O problema, né, e aqui está, né, que o Congresso, né, que é onde as coisas acontece, se daria esse processo de reforma, ele não está aberto para isso, né? Ou seja, a sociedade, e aí por conta por conta das disputas ideológicas e da radicalização do movimento, né, e da própria abordagem que a mídia dá, né, a determinadas ações, de determinadas organizações que se apresentam nas manifestações, como os black blocs, né, que não são necessariamente uma organização, né, é uma tática, né? Só te interrompendo um pouco, essa questão dos black blocs aí, não seria uma forma de infiltração para, de certa forma, tentar descredibilizar algumas dos movimentos legítimos? Não, os black blocs, eles têm graus de consciência política diferentes, né? Ou seja, como é que não se reúnem para discutir política, para dizer como é que vai ser a ação? Não, eles sabem que tem uma estética, se vestem de preto e vão atingir alvos que eles consideram o símbolo do capitalismo, né? Ou seja, destruir bancos, seria uma espécie grandes de marcas e etc. Né? É uma espécie de ludismo do século XVIII, né? Lá, XIX na Inglaterra, né? Na Europa, que os operários destruíam as fábricas, né? Os instrumentos de trabalho, as máquinas, né, como forma de protesto, né? Ou seja, seria ou seja, se você não transformar o sistema, né, ou seja, o sistema não é quebrando uma máquina que você vai solucionar o problema, né? Ou seja, é necessário ter uma organização, um debate político para que isso transformação aconteça. De ideias, senão não quebra-quebra. A ideia, né, mais convertida também no ação, né? Ou seja, no sentido de que você tenha também um norte, né? Você saiba onde você possa ir, né? Ou seja, minimamente aonde começar, né? Não necessariamente saber aonde vai dar, mas que você saiba onde vai começar, né? Ou seja, iniciar as transformações necessárias. E aí é que eu digo que é necessária uma discussão, sobretudo com relação à reforma política, né? A reforma política que possa garantir uma maior participação das pessoas nas decisões de poder, né? E um outro ponto é com relação à parte final da pergunta, né? da possibilidade eu até usei a expressão, as ilações da imprensa e de alguns setores e segmentos de que estariam algumas pessoas ativistas desses movimentos sendo custeados, inclusive com advogados, pelo pessoal. Pronto. É bem comum, né, na tentativa de deslegitimar as manifestações, né, dar um caráter arrivista aos manifestantes, como se os manifestantes não tivessem motivações ou que causas para ir à rua lutar, né? Ou seja, aqueles rapazes que foram presos, que tiveram a insensatez de acender um rojão no meio da manifestação onde havia várias pessoas, né, e acabou atingindo e vitimando o cinegrafista, um era tatuador, o outro era o típico trabalhador brasileiro, né? Ou seja, o cara que acorda cedo, vai bater o ponto e ganha um salário mínimo, né? Ou seja, ele só teria razão para se manifestar se fosse pago alguma coisa para ele, ou seja, a condição de vida dele, o fato de ele ter que acordar cedo, pegar um ônibus lotado e ter um salário que não garante aquilo que a Constituição, né, coloca como mínimo para a sua subsistência, não é razão suficiente para ele ir voluntariamente a uma manifestação, né? O que ficou comprovado, né, ou seja, naquele fato foi onde surgiu, né, a história de que o PSOL, né, estaria bancando, né, manifestantes para ir às ruas, né, foi apenas uma manifestante, a cineasta Sininho, que organizou, né, uma manifestação cultural, né, lá no Rio de Janeiro, onde
para garantir, né, para fazer um evento para os moradores de rua, né, pediu apoio a algumas pessoas. Dentre eles, duas pessoas que contribuíram foram 2 vereadores do pessoal do Rio de Janeiro, o Renato Cinco e o Jefferson Moura. Mas também alguns juízes e delegados também contribuíram para aquele ato. Né? Ou seja, a gente estava tudo muito bem articulado. Não, eu digo não é nem articulado, eu digo a questão da prestação de contas, né? Você estava tudo lá. Então foram simples contribuições dadas. Foi apenas uma contribuição, né? Ou seja, a organização foi de contribuições, não só de pessoal, mas de juízes, de delegados. Então, que foi não para uma manifestação. Exato, mas não foi para não era para uma manifestação de rua, foi para uma atividade cultural que forneceu agasalhos e comida para moradores de rua. E onde é que está a ligação dessa contribuição para agasalho com o movimento? Aí é que está, né? Ou seja, eles pegaram, né? O recurso? Não, o recurso foi destinado para aquilo. Foi destinado para aquilo. Não, ou seja, eles o objetivo... Eu quero saber o elo de ligação. Não tem. Eu não estou entendendo onde é que... O que aconteceu foi que o estagiário do advogado dos rapazes lá disse que uma pessoa tinha dito a ele que havia um assessor do Marcelo Freixo que tinha oferecido o serviço do advogado, assessoria jurídica que também não foi confirmado, não houve a comprovação disso, né? Aí a partir daí tentaram ligar, né, o nome do Marcelo Freixo aquele episódio, né? Para a gente finalizar esse assunto, a pergunta é essa: será que se essa fatalidade que ocorreu, que aí, aqui independente de questão partidária, de ideologia, de bandeira de luta, é uma irresponsabilidade tremenda, o cara pegar um aparato daquele no meio de uma multidão. Com potencial letal, né? Exatamente. Então, assim, mas a pergunta é, será que se essa fatalidade tivesse sido com uma pessoa do povo, uma pessoa com o que ia passando, estava no meio, não tivesse sido com um cinegrafista de um grande veículo de comunicação, será que ia dar essa repercussão? Essa é a pergunta que eu te faço. No mesmo dia, né, foi atropelado um cidadão por uma viatura da polícia, né? Ou seja, naquela ocorrência, a viatura acabou atropelando uma pessoa, ou seja, ninguém ouviu falar, né? O mais espantoso, né, foi a dimensão que deram ao caso, não que a vida do cinegrafista não tivesse importância, muito pelo contrário, muita importância, e foi um fato lamentável, né? Mas colocaram aquele fato isolado como um atentado à liberdade de imprensa até, né? Ou seja, parece até uma piada, né? Ou seja, quando na verdade mais de 90% das denúncias, né, de ataques, né, aos jornalistas são contra a polícia, né? Ou seja, há vários vídeos durante as manifestações da polícia impedindo a atuação de jornalistas, inclusive lesando muitos deles, né? Ou seja, teve uma jornalista do meio de comunicação, inclusive de jornal impresso lá de São Paulo, não me recordo agora se foi da Folha ou do Estadão, que teve um olho, né, machucado, dilacerado. Que teve que ser, inclusive, né, extraído, né? Ou seja, vários casos. E outro fato curioso, né, nesse mesmo caso do jornalista, é que o advogado dos dois rapazes era advogado de um deputado que foi réu no caso lá da CPI das milícias do Rio de Janeiro, qual o Marcelo Freixo era o presidente da CPI, né? E mais interessante ainda é que você que faz direito, né, vai poder avaliar bem isso, né? Eu sou o cara advogado dos dois acusados, né, dos dois réus, onde um acusa o outro de ter acendido o pavio, né? Ou seja, eu sou advogado de dois clientes que estão se acusando mutuamente. E assim, por coincidência, Ciro, para a gente finalizar esse tema, por coincidência, logo após essa fatalidade, começou-se, na minha opinião, mais uma vez, comodamente
ou por uma questão de oportunismo, a se discutir um projeto de lei no Congresso para se debater, para se combater o terrorismo no Brasil. De caracterizar as manifestações como ato terrorista, né? E aí, diante disso, o receio que eu tenho, acho que até cheguei a externar isso na rede social, é que por conta de um fato desse, que lamentável, de extrema irresponsabilidade, sim, mas que por conta disso, daqui a algum tempo, o trabalhador não tem o direito de se expressar para não ser taxado de terrorismo. Não, eu acho até que um dos objetivos, né, dessa cobertura midiática desse fato, né, é justamente para legitimar as ações e repressão das forças movimentos sociais repressoras, sobretudo durante a Copa do Mundo. Ou seja, por que no Rio de Janeiro? Né? Porque o Rio de Janeiro, além de ter o maior estágio da Copa do Mundo, vai também sediar daqui a 2 anos as Olimpíadas. Então, os problemas no Rio de Janeiro, né, acabam se acentuando por conta dessa conjuntura política e esportiva, né, que acaba expondo as mazelas sociais. Esse projeto seria a nível nacional, né? Oi? Sim, seria a nível nacional. Seria a nível nacional, que é uma aberração, né? Não tem mais oportunidade para isso. Ciro, aqui vamos fazer o seguinte, eu queria que agora, voltando um pouco aqui, saindo do macro, eu gostaria que você fizesse uma avaliação diante de tudo que você acompanha, na questão local, Maracanaú, em termos da problemática, e aí eu vou te jogar o mel, mas eu vou te jogar o fel também, tá certo? Então assim, a sua avaliação em termos da administração, o que mudou no município com essa administração, levando em conta aquele tópico anterior onde você falou do crescimento exacerbado, demográfico exacerbado, tá certo? O que mudou nos últimos anos em termos de Maracanaú e dentro dos pontos críticos que você detectar, quais seriam as possíveis soluções? Fique à vontade. Bom, pegando o gancho em relação à questão do crescimento demográfico, né? Como eu falei, né, ou seja, na década de 80, o crescimento era de 13% ao ano, quase 14% ao ano, né? Ou seja, algo estrondoso. O receio, né, por exemplo, é que com a especulação imobiliária e você não tendo um controle sobre isso, ou seja, nós temos o plano diretor, que é um instrumento fundamental, né? Mas infelizmente nós não temos uma fiscalização que garanta o cumprimento do plano diretor. Ou seja, há várias leis que acabam que não tendo uma eficácia por conta da não observância da lei e daqueles que teriam a obrigação de fiscalizá-la e de cobrar a sua execução, acabam que não, às vezes, nem conhecendo, né? Então, ou seja, com a questão da especulação imobiliária, você poderia provocar mais dois problemas, né? Um ascenso do percentual do crescimento demográfico, né? O que aumenta a demanda por serviço e a questão do equilíbrio ambiental. E, sabiamente, aqueles que gostam de fazer acordos políticos, que o acordo político feito ele tem que ser cumprido. Eu concordo plenamente. Tá? Se eu faço um acordo contigo, foi acordado, chefe, vamos cumprir. Agora, eu não vejo esse descumprimento em relação ao PMDB. Eu não vejo. A não ser que tenham prometido aí o céu ao invés daquela parte que fica entre o inferno e o céu. Mas o problema disso, Eudásio, é porque a base desses acordos não é programa político, né? É a distribuição conjuntural dos cargos, né? Ou seja, exatamente. Qual é o ministério que tem uma pasta com maior orçamento, então eu quero aquele, né? Ou seja, não é uma questão de projeto de país, né? O que está em disputa ali do PMDB e o PT não é um projeto de país. Um projeto de poder. Mais espaço ali no... Eu, pelo menos com 6 ministérios, a vice-presidência da República, a presidência da Câmara e a presidência do Senado, eu me sentiria bastante contemplado. E é por isso, né, que por conta dessas questões que acabam que havendo uma desilusão por parte do eleitorado da população, né? Ou seja, acaba achando que todo partido, todo político é igual, coloca todo mundo dentro do mesmo balaio
é tudo a mesma coisa, então quem me pagar mais eu volto. Mais ou menos isso. Ok, Ciro, fique à vontade agora para... Infelizmente eu teria muito mais coisas que eu gostaria de conversar com você, mas o nosso tempo é limitado, né? E fique à vontade agora para suas considerações finais e o microfone funciona novamente. Bom, agradeço o convite, né? Apesar de motivado por uma enquete nas redes sociais. Apesar não, isso foi uma boa coisa. Né? Não, é muita coisa. Foi uma boa coisa. Posso só rapidinho aqui falar sobre essa questão também da mídia, né? Da mídia. Quando se discute muito hoje a questão dos meios de comunicação, a democratização dos meios de comunicação, e a internet eu acho que tem um papel fundamental nisso, apesar de não ter a mesma abrangência de massas que tem os grandes meios de comunicação, como televisão e até mesmo a rádio, mas, ou seja, esse mecanismo que possibilita, né, o espectador, né, o telespectador em poder optar, né, ou até mesmo definir entrevistados ou outras formas, até mesmo perguntas, etc., é fundamental para uma radicalidade democrática, né, dos meios de comunicação e, quiçá, da própria estrutura política do país, né? Ou seja, pensar formas de participação mais abrangentes, mais diretas e que o povo de fato possa exercer o poder, né? Então, as minhas considerações finais vai com relação a esse agradecimento a você e às pessoas que acharam que eu teria algo de importante a dizer. Fico muito grato e lisonjeado por isso e já, né, fazendo uma convocação para uma reflexão da conjuntura e da possibilidade de uma transformação radical da sociedade através da nossa participação, da tomada de consciência e, sobretudo, né, não só com essa consciência, mas é necessário uma participação mais efetiva, né? Ou seja, naquela máxima de que só a luta muda a vida, né? E os garis do Rio comprovaram isso. Diga aí. Mas assim, você tocou num ponto, eu não vou me estender muito, que já estão olhando ali para mim com a cara de fome, mas assim, sobre essa questão da sua participação, quando eu falei com o nosso coordenador, Bartolomeu, lance uma enquete aí com 3 nomes para que veja aí quem é que o pessoal da internet gostaria que fossem entrevistados, né? E deixa o espaço para o internauta colocar opções. Mas você tem fãs muito vigorosos na rede social e o cara achou por bem criar uma enquete com o seu nome na cabeça. Tudo bem, vamos a ela. E é por isso que aconteceu, mas para mim foi um prazer estar contigo aqui e eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Agradeço. Ok? Valeu.